Vamos agora abordar outro conceito importante, não é? Que é o conceito de energia potencial elétrica e como a energia potencial elétrica se relaciona com o potencial elétrico. Existe, sim, uma relação entre essas duas grandezas. Uma energia e a outra potencial elétrico. Mas a gente deve começar com uma questão bem interessante. Digamos que aqui eu tenha uma carga elétrica que eu vou representar, né, pela letra Q. Eu tenho uma carga elétrica aqui, Q. O que acontece quando próximo a esta partícula de carga Q, eu tenho outra partícula, agora de carga Q. É sobre isso que a gente vai falar, sobre isso. Acontece duas coisas. Primeiro, é que esta partícula aqui, de carga Q, esta aqui, vai experimentar a ação de uma força. Essa força é a força elétrica. Vamos explicar isso daqui a pouco. E a outra coisa que acontece é que esta partícula de carga Q adquire uma energia elétrica. Essa energia elétrica é, na verdade, uma forma de energia associada à interação. No caso de duas partículas, essa energia de interação, quando eu olho para uma delas, qualquer que seja ela, é definida como a energia potencial daquela partícula. No entanto, a energia é compartilhada. Se eu tenho aqui duas partículas de cargas positivas interagindo entre si, estas partículas, pelo mero fato delas interagirem, elas geram campos elétricos, mas as duas partículas adquirem uma energia, conhecida como energia eletrostática. Mas a energia eletrostática é uma energia de interação, Vamos voltar, então, àquela questão que eu coloquei antes. Eu tenho aqui duas cargas elétricas. Essa aqui vamos chamar de Q1. E esta aqui, nós vamos designá-la por Q2. Poderia ser também Q maiúsculo, e Q minúsculo. Essa é uma outra possibilidade, uma outra notação, uma questão de notação apenas, né? E veja, aqui eu tenho um dado que é relevante, né? Que é a distância entre estas partículas. Veja, D é essa distância aqui. Olha só. Por exemplo, de centro até o centro, né? Se forem putiformes é a mesma coisa, né? D é a distância entre essas duas partículas, de tal maneira que se eu conhecer o vetor posição de uma e o vetor posição da outra, a distância é dado pelo módulo de R menos R'. Se esse aqui é o vetor, vamos chamar este aqui de R e aquele lá de R', depois a gente pode mudar a notação. Esse aqui é R, este aqui é R', né? R'. Né? Então, eu tenho dois vetores, R e R'. A distância entre eles, dadas as coordenadas, é dada por essa expressão. Olha só que coisa interessante. Eu tenho aqui duas cargas, Q1 e Q2. Agora, vou definir melhor.
né? Porque agora eu tenho que introduzir uma única notação, né? Veja só, este vetor aqui é o vetor posição da carga Q1. E esse outro aqui é o vetor posição da carga Q2. De forma que esse vetor aqui é o vetor R1, este aqui é o vetor R2, né? Esse aqui é o vetor R2. De forma que aqui, claro, nós estamos sempre imaginando, né, um referencial aqui. Um referencial aqui. Aqui está, referencial. Temos aqui, então, R1 e R2. Olha só que coisa interessantíssima. A energia elétrica, energia de interação dessas duas partículas, ele é dado por essa expressão aqui. Dado por essa expressão. Bastante simples, na verdade. Olha só. Q1 vezes Q2 sobre 4πε0 vezes 1 sobre a distância entre estas duas partículas. A distância. A distância entre elas depende só da distância entre elas. Essa é uma forma de energia, uma energia de interação. Energia eletrostática, que é uma forma de energia compartilhada pelas duas, né? Agora, como é que definimos a energia potencial eletrostática? Nós, agora, dizemos, né, que se aqui eu tenho uma carga Q neste ponto, e agora, nesse outro ponto, se eu tenho uma carga Q, então dizemos que a energia potencial desta carga elétrica Q, a energia potencial dessa carga elétrica Q, que está num ponto de coordenadas x, y e z, é igual ao produto da carga Q vezes o potencial elétrico gerado pela carga Q maiúscula, Q maiúsculo. Portanto, a energia potencial desta, claro que poderíamos definir uma energia potencial daquela outra de uma maneira análoga, né? Mas é definição de energia potencial, porque eu olho apenas para uma partícula. Eu olho apenas e defino a energia potencial eletrostática desta maneira, com o produto da carga vezes o potencial gerado pela outra. Ora, isso aqui você pode também generalizar, como a gente já vai ver. Mas essa é a energia potencial fundamental, porque a energia mecânica é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial eletrostática. E essa energia potencial eletrostática, ela é dado agora, vamos agora recapitular. Esta energia aqui, ela é dada, como vimos antes, né? Então agora eu vou escrever aqui U, né? Vamos lá. Agora é U de x, y e z é igual a Q, veja, Q é a carga daquela partícula, é Q vezes isso, Q vezes isso. Então,
a energia potencial, ela é definida para uma delas, mas ela é basicamente a expressão que eu tinha antes para a energia das duas. Mas quando eu considero uma delas, você diz, esta partícula tem uma energia potencial, e essa energia potencial, U, é igual à carga elétrica vezes o potencial elétrico na posição onde está aquela carga elétrica. Portanto, U de X, Y e Z é igual a Q vezes o potencial elétrico naquele ponto de coordenadas X, Y, Z. Então, existe uma relação muito próxima entre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Claro que o potencial elétrico também pode ser definido como energia potencial dividido pela carga. Bom, essa é uma maneira. Essa é outra maneira de introduzir até mesmo o conceito de potencial elétrico, que é dividindo a energia potencial elétrica de uma partícula, dividindo pela carga dela. É claro que se a partícula, digamos, que não estiver na origem, esse potencial vai depender, como já chamamos a atenção antes, da distância entre as duas partículas, né? O fato é que se eu tenho duas cargas elétricas, as duas cargas elétricas adquirem uma energia e eu posso, por outro lado, olhar só para esta aqui. Só para esta aqui. Olhando só para essa, eu diria que esta partícula tem uma energia potencial, seja x, y e z, a posição dessa partícula, as coordenadas da posição dessa partícula, é igual a Q1 vezes o potencial V neste ponto, x, y, z, onde V é o potencial gerado por esta partícula de carga Q2. Essa partícula de carga Q2. É claro que agora tem uma coisa curiosa, né? É o seguinte, é que eu também posso dizer que esta carga Q2, agora vamos mudar de cor para chamar atenção para isso, essa carga Q2 tem uma energia potencial, olha só, elétrica, que é igual à carga, produto da carga Q2 vezes o potencial devido à existência dessa carga Q1 no ponto aqui. Na realidade, eu preferiria agora usar x', y' e z', o potencial neste ponto x', y', z'. Né? Isso é fundamental que se entenda, né? Porque num caso, né, nós estamos falando do vetor posição desta partícula e no outro caso do vetor posição desta partícula que estamos designando por R'. Neste caso aqui é R. Né? É interessante isso. Agora, a energia do sistema é igual à energia potencial de uma delas, porque a energia é compartilhada. De forma que, resumindo, se eu tenho uma carga Q, eu tenho uma carga Q nesse ponto, tenho uma carga Q1 nesse ponto,
uma carga Q2 nesse ponto. E assim por diante. Então, a energia potencial neste ponto aqui é V de R, a soma das energias potenciais geradas por cada uma das cargas. Eu posso escrever essa energia potencial em termos das distâncias, né? Eu já comentei isto antes, né? Mas olha só que coisa curiosa. A energia, por outro lado, a energia potencial desta carga desta aqui, que se localiza neste ponto de coordenadas U de x, y, z, essa energia potencial ela é igual a carga Q vezes o potencial gerado pelas demais partículas neste ponto, onde está a carga Q, que tem coordenadas x, y e z. Né? Então, essa é uma relação super geral entre a energia potencial de uma partícula e o potencial no ponto onde ela está. Eu apenas multiplico a carga pelo potencial. É diferente, por outro lado, da energia de um sistema. A energia de um sistema de partículas, ela é dada por essa somatória aqui, dividido por 2, eu divido por 2, porque a energia é compartilhada por duas partículas, né? Então, essa expressão geral. É claro que se eu tenho aqui uma situação na qual eu tenha uma carga Q pequena aqui, então, se eu tenho aqui uma carga elétrica Q grande distribuída numa esfera, a energia potencial dessa partícula continua valendo a mesma definição. Ela é igual ao produto dessa carga, a carga da partícula, vezes o potencial gerado por aquela distribuição, e que nós sabemos que é igual a Q vezes Q, agora dividido por 4π ε0 vezes 1 sobre R, onde R agora é a distância desta carga Q, né? É a distância dessa carga Q até o centro da esfera. E esta é, portanto, a distância R.